Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, a nossa última aula sobre o livro Pedagogia do Oprimido, né, de Paulo Freire, dando continuidade às atividades do nosso curso Introdução aos Estudos Freirianos, né? Mais uma vez, retomando, reafirmando que é uma leitura densa, é uma leitura complexa, mas é uma leitura que todo professor precisa fazer, né? Então, para que vocês possam responder às enquetes que são propostas aqui, né? Eu recomendo a leitura do texto em si, do livro, né? Pedagogia do Oprimido, além da leitura dos resumos que a gente propõe aqui, né? Então, essa aula, ela é um resumo, né? Ou é um ponto de vista a respeito do que Paulo Freire trabalha nesse capítulo específico, né? Esse que é o quarto capítulo, né? De quatro, né? Uma compilação de quatro capítulos. É um capítulo extenso, né? Então, são quase aí 80 páginas, né? De bastante leitura, de quase 80 páginas de muita argumentação, na verdade, né? Que Paulo Freire vem. Na verdade, ele vem compilar os argumentos que ele desenvolve ao longo de toda a obra, né? Ele sistematiza as ideias que ele vem defendendo ao longo da obra através de dois eixos, né? Que é a ação para o diálogo e a ação antidialógica, né? Então ele vai tratar, né, da teoria, o nome do capítulo é a teoria da ação antidialógica sobre dois eixos. O primeiro eixo é a teoria da ação antidialógica e as suas características, e o segundo eixo é a teoria da ação dialógica e as suas características. Então, ele traz esses dois aspectos, né, de como ele compreende o processo cultural, o processo de educação para a cultura no mundo, ou a educação como prática de liberdade no mundo, né? Uma forma de compreender as ações que acontecem conosco nos nossos variados espaços de vivência, né? Então, esse livro, e mais especificamente esse capítulo, ele não aborda somente as questões ligadas à educação, mas também trabalha a formação cultural e essencialmente a formação política. E lendo esse capítulo, a gente consegue compreender bem por que Paulo Freire é tão combatido, especialmente por determinados segmentos da política. Né? Por que ele é tão perseguido? Porque ele dá, na verdade, ele traz um passo a passo, né, para que a gente compreenda os mecanismos de dominação e os mecanismos de controle, né, de conquista, como ele vai trazer, né, como determinados posicionamentos políticos nos conquistam, dialogando com a realidade que a gente vive, mas usando mecanismos, né, de fazer com que nós nos identifiquemos com determinadas correntes e utilizando artifícios escusos, né, com objetivos que não são os melhores para a classe trabalhadora. Então, são questões que Paulo Freire vai abordando ao longo desse livro, né? Então, para a gente começar, né, eu já falei, né, que esse é um capítulo que Paulo Freire sistematiza essas ideias, né, que nos orienta enquanto leitores a compreender o que são práticas dialógicas e práticas antidialógicas, né? Então, a gente vai, lendo esse livro, ter uma ideia melhor de como essas ideias, elas permeiam a nossa realidade, como elas alicerçam as práticas da vida cotidiana, né, de tudo que a gente vivencia. Então, no início, para fazer uma contextualização, Paulo Freire diz o seguinte, ó: a nossa vida, a nossa presença no mundo enquanto humanos, ela é, em essência, caracterizada pela consciência. Então, nós, enquanto seres humanos, temos plena consciência de que somos transformadores dessa realidade, desse mundo. Né? Então, ele traz um exemplo, traz uma ideia para a gente poder entender, que é a ideia de que os animais estão no mundo, mas eles não são conscientes desse processo de transformação. Né? Então, nós, enquanto humanos, nós construímos casas, construímos
ruas, nós construímos sistemas de saneamento. Então, grosso modo e concretamente, por assim dizer, nós estamos transformando aquele nosso ambiente de vivência. Então, diferente dos animais, os homens e as mulheres conhecem o mundo, né? E conhecem a potência transformadora que eles têm. Então, nós sabemos que nós temos consciência desse poder transformador, né? Então, para Paulo Freire, toda vivência é transformação. Só que toda vivência, na perspectiva de Paulo Freire, ela é transformação, mas ela não pode ser vazia de pensamento. Então, nós não apenas executamos as coisas, nós pensamos essas coisas antes da execução, né? Então, todo esse processo de transformação, ele não acontece por acaso. E quando a gente fala em transformação social, que é a principal abordagem de Paulo Freire, ele fala o seguinte, que essa transformação, né, seja de cunho político, seja de cunho cultural, seja através do processo educativo, ela não pode acontecer sem um respaldo teórico, ou, não vou nem falar teórico, mas um processo de reflexão. Então, nós precisamos de um processo reflexivo para poder pensar essa realidade, transformar essa realidade, né? No caso, se esse processo, todos esses argumentos que a gente defende, né? Estamos aqui defendendo, né? Desde o livro anterior, Pedagogia da Autonomia, que a sociedade, que nós, enquanto sujeitos que compomos a sociedade, podemos realizar práticas de transformação dessa realidade, né? Que essa realidade ela é repleta de injustiças sociais. E se isso tudo fica apenas no verbalismo, se isso tudo fica apenas no discurso, então não é transformação efetiva. Por quê? Para ser transformação efetiva, precisa de praxe, né? E verbalismo não é praxe. Então, Paulo Freire diz que a revolução ou esse processo de transformação não se sustenta no verbalismo, tampouco naqueles que fazem, que tem o fazer, na verdade, tampouco naqueles que têm o puro fazer como base. O que é que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, no processo de transformação social, eu vou dizer o seguinte, no processo, quando a gente pensa determinados aspectos da nossa vida ou da nossa ação, vou falar especificamente nós como professores, né? Há dois tipos de professores. Há os professores, e eu estou falando dos que formam professores. Há professores que já atuaram no chão da escola e há professores que não atuaram no chão da escola, que estão ali a partir do mero verbalismo. É isso que Paulo Freire quer dizer. Quer dizer que quando você fala de uma coisa que você não conhece e não pratica, é puro verbalismo. Ou como ele disse lá em Pedagogia da Autonomia, puro blá blá blá, né? Outra coisa, também não adianta somente nós falarmos da prática. Não adianta somente nós falarmos do fazer. Então, o fazer e o falar, eles têm que estar ali, ó, em equilíbrio. E isso ele também fala a respeito de líderes políticos, né? Então, líderes políticos que falam do que eles não conhecem, né? E essencialmente é isso que acontece. Então, são sujeitos que falam das periferias, falam das culturas marginalizadas, mas, em geral, a classe política não tem uma vivência sobre aquilo. Esse é um tipo de olhar, ou esse é um tipo de posicionamento vazio, verbalista. E tampouco aquela pessoa que vem do fazer, da prática ou do ambiente da periferia, das culturas marginalizadas, ela também precisa se qualificar para falar com propriedade. Então, nem é somente a vivência, tampouco somente o verbalismo, o dizer sobre. Precisamos viver e nos qualificar para falar sobre o que vivemos, né? E aí ele vai falar esse movimento de transformação, que é o que ele prega, ele vai falar de revolução, né? Então, há sempre uma ideia de revolução, uma ideia de uma ação revolucionária, porque para Paulo Freire, a única forma dos sujeitos se libertarem é a revolução, né?
E essa modificação ele chama de revolução. E só é revolução, a revolução só é revolução quando ela parte do povo. Por que alguns movimentos, inclusive hoje a gente tem uma série de movimentos que querem fazer um revisionismo histórico ou dar nomes diferentes a coisas que já estão consolidadas na história, como, por exemplo, a ditadura. A ditadura ela foi um movimento ditatorial encabeçado por militares, né? Essencialmente por militares. Teve presença civil? Teve presença civil. Tanto é que se fala em ditadura cívico-militar. Mas não é uma revolução. Por que ela não é uma revolução? Porque ela não parte das bases do povo. Isso é um conceito muito controverso. Inclusive, eu nem vou me ater muito, porque pode ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo venha contestar, falar que o conceito de revolução é diferente e tal. Isso é muito a partir de um posicionamento teórico, tá? Então, o posicionamento teórico que eu defendo é esse, de que a revolução, para ser revolução, ela precisa vir das bases, né? Então, nesse sentido, né, voltando à ideia de uma ação revolucionária, para que, a partir do processo político, a partir das ações políticas, ou as ações de quem está na liderança, para que essas ações sejam significativas, essas lideranças elas precisam estar engajadas junto com o povo. Essas pessoas, essas lideranças, elas precisam estar atreladas junto aos oprimidos. Não é somente o povo também, porque o povo também tem, né, como a gente tem uma sociedade dividida, né? Nós temos segmentada. Então não é somente qualquer segmento dessa sociedade, é o segmento dos oprimidos, né? Para que essa ação seja verdadeiramente revolucionária, ela precisa estar aliada ao desejo desses oprimidos, senão ela vai ser vazia, né? Ela vai ser vazia e vai representar os interesses das elites. Então, nesse sentido, né, nessa ideia, né, que vai ser defendida nessa introdução, porque a gente ainda está na introdução, viu? O sentido das lideranças, ou o significado, a importância dessas lideranças, quem vai atribuir ao povo. Porque é o povo que vai precisar se reconhecer naquele sujeito. Né? Então, a liderança, a liderança que está ali no processo revolucionário, ela precisa estar aliada à praxis. Ela precisa refletir essa praxis. Ela não pode negar a praxis. Né? Ou seja, ela não pode negar a realidade. Ela não pode se distanciar das vivências daqueles que estão ali representando. Né? Paulo Freire vai chamar isso de palavra falsa. Então, quando o sujeito que está ali na liderança, ele não representa os interesses do povo, que a gente também vê muito, né? Então, Paulo Freire vai chamar de palavra falsa, ou seja, não há uma praxis autêntica. Aquela liderança, ela não sabe o que o seu povo precisa. Aquela liderança, ela não sabe o que o seu povo demanda. Então, não é uma praxis verdadeira. Mas se o líder tiver compromisso com a libertação, ele vai estar aliado a essa praxis. Né? Então, essas lideranças, elas precisam dialogar intrinsecamente com as massas oprimidas, né? Porque toda revolução precisa ser testemunho. Toda liderança precisa ser testemunho. Né? Então, eu não posso liderar pessoas, ou eu não posso eleger pessoas para nos liderar que não conheçam a nossa realidade. Que não falem daquilo que nós vivenciamos. Mas aí, mais à frente, quando ele vai falar da teoria da ação antidialógica, ele fala que as elites opressoras, ou os líderes não revolucionários, os líderes opressores, eles também têm estratégias para enganar as pessoas, para falar falsamente da sua realidade, mas sem vivenciá-la, né? E aí, bom, só para a gente fechar esse processo introdutório, porque ele é muito grande, e aí eu quero ir mais diretamente para o ponto, né? A gente já está com quase 15 minutos de aula. Ele diz o seguinte, que a gente precisa compreender algumas coisas, que as lideranças revolucionárias, elas têm um compromisso com esses oprimidos, mas elas não têm compromisso com as elites. Por isso que elas precisam dialogar com os oprimidos. Quando as elites revolucionárias,
que se elegem com esse discurso de ser revolucionário, especificamente pensando nas pautas dos oprimidos. Quando ela não consegue dialogar com esses oprimidos, elas fenecem. Ou seja, elas caem. Porque elas não conseguem externar esse compromisso. Elas não conseguem cumprir com o compromisso de atender às demandas da população. Então, como elas não têm compromisso com as elites, especialmente as elites financeiras, né, a ideia de dominação cultural mesmo, elas caem porque elas não vão ter apoio de ninguém. Veja, elas são eleitas com o discurso de atendimento das demandas do povo, certo? Mas elas não têm compromisso com as demandas do capital, por exemplo. Se elas não atendem nem o povo e tampouco têm apoio do capital, elas caem. Elas caem, né? Já quando é o contrário, quando são eleitos governos ou lideranças que têm o apoio do capital, que muitas vezes dizem falsamente atender às demandas do povo, mas têm o apoio do capital, elas não fenecem. Por que elas não fenecem? Porque o capital sustenta. Né? No Brasil, nós temos vários exemplos sobre isso. Né? Então, eu vou dar um exemplo do governo Temer, por exemplo. Né? Vamos pensar que ele nem atendia às demandas do povo, mas era confortável para determinados setores que ele permanecesse. Né? Então, era interessante. Então, surgiram vários pedidos de impeachment e ele não caiu. Por que ele não caiu? Porque era interessante para alguns setores da sociedade que ele permanecesse. Ele não tinha compromisso com o povo, mas tinha compromisso com esses setores. Né? Isso é só para a gente pensar o que aconteceu antes dele vir, por exemplo, qual era o compromisso que se tinha e o que aconteceu depois dele também, tá? Então, aí Paulo Freire diz, né, as lideranças que não são revolucionárias, ou seja, aquelas que não têm compromisso com o povo, elas não fenecem, porque elas não servem ao povo, elas só servem a elas mesmas. Né? Então, quando for conveniente para aquela liderança estar no poder, ela vai ficar. Né? Já a liderança revolucionária, aquela que tem compromisso com o povo, ela não pode ser falsamente generosa. Os revolucionários precisam ser humanistas, compreender-se enquanto sujeitos do processo, né? Ter semelhança com o povo. É isso que ele chama a atenção. Né? Se queremos uma liderança revolucionária, ou seja, se nós queremos lideranças que, de certa forma, pensem nessa capacidade que o povo tem de demandar coisas e olhar especificamente de forma carinhosa para essas demandas do povo, ele diz o seguinte, ó, o que tem de fazer a liderança revolucionária é problematizar os oprimidos. Isso lá na página 182. Não só este, mas todos os mitos de que servem as elites opressoras para oprimir. Se assim não se comporta, insistindo em imitar os opressores em seus métodos dominadores, provavelmente suas respostas possam dar às massas populares. Então, muitas vezes, os líderes revolucionários, eles são eleitos com as pautas do povo, mas acabam reproduzindo práticas opressoras. E aí ele vai falar de diversas... Porque lembra que a gente já disse que nós temos o opressor dentro de nós hospedamos o opressor dentro de nós. Então, muitas vezes, até os governos que são mais ligados ao povo, às pautas populares, eles também vão ter práticas opressoras. Eles também vão dialogar com velhos autoritarismos. Né? Então, nós precisamos estar em constante vigilância, principalmente nós, e aí eu vou me incluir, porque não é segredo para ninguém, né? Inclusive, eu acho que vocês já perceberam durante as nossas aulas que eu tenho uma visão sobre a sociedade a partir do viés progressista. Né? Então, nós, enquanto progressistas, inclusive quem não é, né, acho que precisa estar sempre vigilante para que práticas autoritárias não sejam realizadas, né? Ou que para nós não nos tornemos reacionários. Né? Não darmos espaço para que o opressor dentro de nós ele aconteça.
né? Então, a gente precisa reconhecer o processo revolucionário a partir de um caminho pedagógico, ou seja, um caminho que nos ensina constantemente, né? E compreender que o processo revolucionário é a abertura da voz ao povo. Então, sem esse processo revolucionário, ou sem essa forma de compreender o processo político, não há processo revolucionário, né? Então, ao acabar esse processo, essa introdução, né, que eu trouxe para vocês, a gente vai para o primeiro tópico desse capítulo, né, que é a teoria da ação antidialógica e as suas características. E aí ele vai trazer 4 características que eu acho importantes para a gente compreender os processos que a gente tem vivido, né? Porque, veja, já falei que esse é um livro antigo, né? Não é um livro de hoje, mas é um livro que tem uma leitura da realidade extremamente pertinente, né? Nos ajuda muito a pensar essa realidade. Então, Paulo Freire vai trazer esses 4 peças, por assim dizer, que vão compor a teoria da ação antidialógica. Então, ele vai falar da conquista, do movimento de dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. Então, nessa parte do texto, Paulo Freire traz condições gerais para o desenvolvimento da ação antidialógica, explicando os elos que vão sustentar essa ação, especialmente no que se refere no caminho político, né? Então, a primeira delas é a conquista. Ele traz 4, né? A conquista, dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. A primeira é a conquista, né? Na conquista, há uma espécie de sentimento ou ideia de paternalismo. É um paternalismo para controle social, controle econômico, controle cultural, né? Então, é como se houvesse a figura de uma representação que fosse resolver todos os nossos problemas, né? Então, nós vamos eleger essa pessoa e essa pessoa vai nos salvar, né, do desastre econômico, do desastre social, da violência. Essa pessoa, ela é a representação da salvação. Pronto. Isso é uma informação importante. Mas por que essa representação ela se constrói? Por que ela conquista, né? Em que se sedimenta a conquista? Então, a conquista ela vai acontecer especificamente a partir do domínio da palavra, né? Da palavra, esses sujeitos demonstram o domínio da palavra, mas é uma palavra rasa. São explicações rasas sobre as desventuras que a sociedade apresenta, né? Então, por exemplo, a explicação de que todo o problema da violência no Brasil ele vai se resolver com a população armada. Quando a gente sabe que a violência ela não está atrelada somente ao desarmamento, mas ela está atrelada a uma série de questões sociais ligadas à desigualdade, né? Desigualdade social, falta de oportunidades igualitárias, né? Um processo educativo de qualidade, um convencimento da população de que a educação é importante, né? Uma série de outras questões. Os indivíduos, eles abandonam a escola justamente porque querem dar uma qualidade de vida melhor para a família, então eles se submetem a determinados empregos, né? E a gente sabe que nas grandes... Eu ia falar nas grandes metrópoles, mas nem isso mais, né? Em todo lugar, hoje a gente tem um avanço da criminalidade, e muito em função da associação dessa criminalidade com o próprio Estado, ou da ausência desse Estado, porque o poder ele sempre é ocupado, né? Seja pelo Estado, ou seja por forças paralelas. Então, é um problema complexo, mas o sujeito que passa por essa ideia de conquistar o povo, ele vai se valer ou vai se associar vai criar, né, vai conquistar os sujeitos através de uma necrofilia popular. O que significa isso? Esse é um termo muito utilizado por Paulo Freire, necrofilia e biofilia. Somos necrófilos e somos biófilos, né? Então ele diz o seguinte: a necrofilia popular nada mais é do que são esses argumentos baixos, esses argumentos rasos que vão se associar a um desalento que a própria sociedade já vive. Então as pessoas já vivem em uma situação de desesperança, em uma situação de dor, de sofrimento. Então, essas pessoas, esse tipo de líder, ele aproveita
esse desalento do povo através de argumentos rasos para conquistá-los. Então, como eu disse, vai associar a resolução dos problemas da violência a armar as pessoas, ou, por exemplo, vai dizer que todas as pessoas são livres para trabalhar no que elas quiserem, que ser empreendedor é muito melhor do que ter CLT, porque você vai trabalhar na hora que você quer, né? Esquecendo de que a CLT, ela traz um colchão social para o trabalhador, que o sobrevivente não é o empreendedor, vai deixar de ter, né? Vende a ideia de que todos nós somos empreendedores ou podemos ser empreendedores, quando a gente sabe que não é. O vendedor de sanduíche natural na praia, ele não é um empreendedor. Ele é um sobrevivente, ele está vendendo ali qualquer coisa para sobreviver. O empreendedor é aquele sujeito com muito dinheiro que vai ganhar explorando o trabalho dos outros. Não somos nós. Né? O empreendedor não é um cara que faz um salgado e vai vender. Não é a pessoa que coloca no iFood para vender a sua alimentação. Não é o cara que faz entrega. Somente porque ele pode administrar o seu horário. Ele administra o seu horário, mas ele é escravo da plataforma. Ele é escravo da subjetividade das pessoas que vão lá avaliar o seu trabalho. Muitas vezes a gente não sabe nem porquê teve uma avaliação ruim. Então, isso são práticas de renovação do capitalismo e da exploração. Mas esses líderes, né, geralmente antidialógicos, né, autoritários, eles vão trazer esses argumentos, né? O mito de que todos são livres para trabalhar onde quiserem, o mito de que desculpem, o mito de que para ter sucesso, para ter uma boa vida, basta querer, a ideia da meritocracia, né? Então vou trabalhar 14 horas, 15 horas por dia e vou morrer trabalhando, mas eu vou conseguir, né? Então, a ideia de que as empresas, elas são boas porque elas empregam as pessoas, né? Sem refletir sobre o processo de exploração que está ali, né, inerente. O mito de que toda assistência ou todo o assistencialismo que o governo traz precisa ser sanado, né? O Estado mínimo, o mito do Estado mínimo, né? O mito de que as elites são promotoras do desenvolvimento. Então, vejam, são informações que as pessoas vivenciam. Né? Vamos pensar o seguinte, por que aqueles programas policialescos, né, fazem tanto sucesso? Né? Vão lá, mostram as pessoas mortas, vão na delegacia, mostram a violência, aquele jornalismo necrófilo. Por que ele faz tanto sucesso? Porque ele também usa das mesmas estratégias, né? De se abraçar a desesperança das pessoas e noticiar aquilo como se aquilo fosse banal, naturalizando isso. Então, esse é o processo de conquista, né? Que alicerça a teoria da ação antidialógica. Na segunda etapa, né, que não são etapas, na verdade, porque elas vão acontecendo. Mas o segundo tópico desse processo é a perspectiva do dividir para manter a opressão. Né? Então, manter essa opressão é primordial para as elites. Porque, veja, se o povo está desunido, dividido, não consegue ver um fio em comum entre os diversos segmentos da sociedade, cada um vai para um caminho. Então, é importante para as elites, ou é importante para esse líder não revolucionário, esse líder da ação antidialógica, que as pessoas estejam divididas mesmo. É importante que haja polarização mesmo. É importante manter o desalento das pessoas mesmo. E para isso, esses líderes eles vão usar de repressão violenta, de repressão social, de repressão cultural, né? Então, manter o controle das pessoas é importante, né? Manter os corpos controlados. Então, e tudo que fugir disso está errado. Projetar um perfil e tudo que fugir disso está errado. Tudo que fugir disso não presta. Né? Inclusive, uma coisa que que se assemelha, inclusive, à conquista, né, é a ideia de que os problemas sociais
eles estão ali, divididos em lugares específicos. Como se não houvesse uma causa, um nexo causal maior, mais amplo, né? Então, uma das características desta forma de ação é a ênfase na divisão localista dos problemas e não na visão de uma totalidade. Vou dar um exemplo. E aí não é necessariamente de um líder, né? Mas de uma pessoa que também está imbuída no processo de ação antidialógica. Vamos pensar em grandes centros de comércio que nós temos no Nordeste, né? Vou dar um exemplo aqui próximo a mim, né? Que é o comércio de Caruaru. Caruaru é uma cidade muito importante para Pernambuco e tem a famosa Feira de Caruaru, que é uma feira que engloba vários segmentos. É uma feira que engloba o segmento têxtil, eles têm muitas indústrias, né, de fabricação de peças de jeans na região em Caruaru e na sua região, mas também há a feira de outras coisas, a feiras de confecção, mas também há a feira de importado, de coisas que vêm da China, né? Obviamente, muito contrabando, né? Muita coisa sem nota fiscal, muita coisa legal também, mas os mais baratos são os que não passam pelo processo de importação legal. E aí, uma pessoa faz o transporte das pessoas, faz ainda o transporte das pessoas para cidade de Caruaru, fazia o deslocamento das pessoas do interior para a cidade de Caruaru para fazer compras lá. E essa pessoa começou a reclamar do governo X, porque depois que o governo X entrou, ele começou a ter diminuído a frequência de viagens, né? O lucro dele diminuiu porque ele está levando menos gente. E aí ele atribui toda a desgraça da vida dele a isso. A esse um governo Y que entrou recentemente no Brasil e que, a partir disso, ele reduziu o processo o transporte que ele fazia. Me esquecendo, e aí é onde eu quero chegar, né, fazendo uma análise muito simplista e localista da questão, né, sem uma visão total, né, com uma visão extremamente reducionista, né, e simplória, ele esquece que, depois da pandemia, nós tivemos uma ampliação do comércio eletrônico, né, na verdade, uma exacerbação do comércio eletrônico. Então, hoje, as pessoas têm acesso, inclusive, a mercadorias mais baratas, acessando o seu celular. Então, se eu posso comprar pelo telefone, por que eu vou fazer um deslocamento? Hoje, além da gente ter uma ampliação do e-commerce, a gente tem uma ampliação, inclusive, do sistema de logística. Né? Hoje, as logísticas, elas estão muito mais eficientes. Hoje, a gente compra as coisas, elas chegam muito mais rápido do que antigamente. Né? Isso é fruto do processo de pandemia que nós passamos. Isso é a renovação do capitalismo, porque o capitalismo ele vai buscando estratégias para se manter. Enfim, isso não é necessariamente culpa de um governo X. Isso é o processo de mudança que a sociedade passa. Né? Mas quem está envolvido nesse processo de ação antidialógica não consegue ter essa visão global, tem essa visão extremamente localista, né? Então, a falta dessa visão global, ela colabora para outras questões, né? Para a gente demonizar determinados segmentos políticos, porque pensam a partir de determinada matriz, né? E aí é onde a gente também se transforma em necrófilos, né? Quando a gente mata o diálogo, nós estamos sendo necrófilos, né? Quando a gente não propicia que haja uma troca, nós estamos sendo necrófilos, né? Então, a divisão para a manutenção do poder, ela vai servir à conquista, porque ela também é um instrumento de conquista, né?
E aí, bom, essa perspectiva, né, que eu falei para vocês dessa pessoa, é uma perspectiva que negligencia outros pontos de vista, mas no final das contas, a história ela sempre mostra o lado, eu vou dizer assim, o lado coerente das coisas. Vou dar um outro exemplo, né? E aí um exemplo mais ligado ao poder político. Não que o outro não esteja, mas esse é mais evidente. Que é inclusive um exemplo que Paulo Freire traz lá no livro. Né? Ele diz que a história ela sempre se encarrega de refazer as nomeações necessárias. Né? Tiradentes, por exemplo, ele era um inconfidente. O que é um inconfidente? Um inconfidente é um contraventor, a depender da perspectiva de história. Ele era alguém que, associado a um grupo determinado, estava insatisfeito com as práticas realizadas pela colônia portuguesa. Né? E aí se insurgiram contra a colônia. Então, por muito tempo, ele foi tido como um inimigo da pátria. Por que ele era o inimigo da pátria? Porque a pátria era Portugal. Então, na perspectiva de Portugal, Tiradentes era o inimigo. Tanto é que foi morto, teve suas vísceras espalhadas, né? E inclusive foi condenado, né? Inclusive foi condenado. Mas a história se encarregou de dizer quem era o verdadeiro herói, né? E tanto é que até hoje nós rendemos homenagens a eles, né? Então, essa divisão que se faz, ou essa forma distorcida de ver a realidade, uma hora ou outra, ela vai ser renomeada pela história. Mas nós precisamos estar sempre atentos, né? Para que essa renomeação também nos atinja de determinada maneira, né? Que a gente compreenda enquanto realidade. Então, no próximo tópico é o tópico da manipulação, que também vai servir à conquista. Para se conquistar, a gente precisa manipular, né? E muitas vezes essa manipulação que Paulo Freire está trazendo, né? Ela vai trazer para determinados grupos uma forma diferente de compreender a realidade. Veja, é uma maluquice. Se a gente for pensar, por exemplo, nos recentes acontecimentos, especialmente ligado à pandemia, e é uma coisa que não necessariamente atingiu só o Brasil, é a ideia do enfraquecimento da ideia de vacinação. Né? O Brasil, desde que me entendo por gente, é um país de cultura de vacinação. Né? Então eu lembro quando eu era criança, minha mãe levando no sábado, né, da vacinação, dia D de vacinação, então tem que levar, né? E aí, veja, essa manipulação, nesse caso, levou as pessoas a gente mudar a rota, mudar a nossa percepção em relação à vacinação. Hoje o Brasil é um país que precisa fazer efetivamente campanhas de vacinação para doenças que já estavam erradicadas há anos, porque as pessoas não querem mais se vacinar devido a uma campanha de enfraquecimento desse processo, né, dessa ideia de cientificidade, inclusive, né? Então, essa manipulação, ela muitas vezes acontece também porque as pessoas permitem essa manipulação. Porque, veja, se eu tenho uma ideia, ou se eu tenho uma informação consolidada ao longo da minha vida, de que a vacina é importante para prevenir uma série de doenças, por que agora eu vou duvidar? Não sei. Se isso não servir a alguma coisa específica, eu não sei. Né? Então, eu não posso me permitir. Né? Então, nesse processo de manipulação, né, o apoio das massas a esse processo duvidoso, né, é assumir um pacto com outros grupos. Eu estou assumindo se eu sou contra a vacina. A fim de quê? Tem algum interesse. Então, eu estou assumindo muitas vezes, até sem saber, um interesse com grupos que não são interessantes para mim. Né? Então,
esse processo de esclarecimento, ou na verdade, o processo de manutenção da ingenuidade é interessante, é importante, porque nenhum governo progressista ele vai cair nessa falácia, ou ele vai defender essa falácia das vacinas. Então, para as elites conservadoras é interessante a manutenção desse discurso, porque tudo que for de encontro a ele está errado. Né? Então, é um discurso muito perigoso. Então, isso é só um exemplo das manipulações que a gente tem, né? Mas esse processo de manipulação, e aí vamos pensar o seguinte, nas fake news, por exemplo, a fake news ela é um instrumento da manipulação. Essa fake news, né, ela nunca será suficiente. Ela sempre vai estar se renovando. Então, a manipulação dessa contradição, ela sempre vai exigir mais. Então, é engraçado porque a gente sempre está vendo ideias absurdas surgindo, novas ideias absurdas, né? Por quê? Porque justamente essa é a renovação que a manipulação precisa. O opressor, ele precisa oferecer cada vez mais aos oprimidos, ou cada vez mais maluquice, para que as pessoas acreditem, né? Até que o dia que ele não consegue mais. Ele já inventou tanta coisa, já manipulou de tantas formas, que o seu discurso cai no vazio. E aí acontece duas coisas. Ou uma coisa ou outra, na verdade, acontece. O que é que acontece? Ou um outro governo opressor vai assumir, trazendo outras manipulações e outras características, ou acontece a revolução. Né? As pessoas cansam daquela manipulação, as pessoas enxergam que aquilo é um processo manipulador e caem fora. Vamos para outra liderança. Né? Então, esse é um outro processo. Por fim, dentro da teoria da ação antidialógica, a gente tem a invasão cultural, né? Que é a penetração ou é a imposição de visões de mundo, né? Que, na verdade, não deixa de ser uma violência cultural, né? Um desrespeito às potencialidades culturais dos sujeitos. Né? É um freio à criatividade, é a padronização do pensamento. Então, as elites conservadoras, elas vão tentar padronizar a nossa ideia. Então, todas as pessoas têm que se vestir assim. Todas as pessoas têm que se portar assim. Tudo que fugir disso é estranho. Tudo que fugir disso está errado. Né? Vamos combater os diferentes. É por isso que há um fomento extremamente preconceituoso, por exemplo, as religiões de matriz africana, a comunidade LGBTQIA+, né? Então, tudo que for diferente daquele padrão pré-estabelecido precisa ser combatido. Né? Então, Paulo Freire diz, inclusive, o seguinte, ó, na verdade, toda dominação implica uma invasão. Não apenas física, visível, mas às vezes camuflada, em que o invasor se apresenta como se fosse um amigo que ajuda. No fundo, a invasão é uma força de dominar econômico e culturalmente o indivíduo. Então, é por isso que a gente vê, né, um bloqueio da problematização. Um molde em que os sujeitos são impelidos, né, são colocados em um comportamento pré-definido por outro. Uma linha de pensamento pré-definido por outro. A cultura dessas elites, ela é considerada superior. Tudo que fuja disso é inferior. Tudo que fuja disso precisa ser combatido. Então, é um rechaço à cultura local, é uma falta de investimento nessa cultura local, né? É o engessamento da representatividade cultural. Aí eu vou perguntar a vocês, o que da cultura da sociedade, da localidade de vocês é explorado? Será que há manifestações culturais que são divulgadas, fomentadas no lugar onde você vive? Qual é a manifestação cultural mais conhecida do lugar onde você vive? Qual é a manifestação cultural do lugar onde você vive que você conhece genuinamente? Pensar se a gente também não está imbuído nesse processo de invasão cultural, né? Então, as elites, elas vão
obstacularizar, ou seja, colocar obstáculos a essa nossa cultura regional. Porque as culturas regionais, elas têm especificidades. E as elites servem à padronização cultural. Né? Então, nós vamos ter eternamente esse exercício de vigilância. Porque a manipulação ela é um instrumento de dominação. Porque ela vai nos fazer racistas, ela vai nos fazer sexistas, ela vai nos fazer classistas, né? Fomentar o preconceito de toda parte, porque há esse processo de padronização. E esse processo ele ressurge em diferentes momentos da história e de forma muito nítida nos governos autoritários, né? Nas sociedades autoritárias. Né? Então, bom, são esses 4 aspectos que vão aí classificar a teoria da ação antidialógica. Então, vamos agora para a teoria da ação dialógica e as características dessa ação dialógica, né? A colaboração, a união, a organização e a síntese cultural. Vamos lá. O primeiro tópico é a colaboração. Então, no processo de colaboração, há algumas características bastante específicas. A primeira delas é a que o líder, né, o líder revolucionário ali, ele não é o dono do povo, ele não é o dono da realidade, ele não é o dono da razão. Ele está ali compartilhando perspectivas, né, e tentando... Ai, gente, desculpa. E tentando compartilhar ideias com o povo, mas a partir de um processo de adesão e não de conquista. Lembra que na teoria da ação antidialógica, uma das peças é a conquista, já que não. No processo de colaboração, uma das peças é a adesão, e aí tem uma diferença entre conquista e adesão. A conquista, na perspectiva da ação antidialógica, ela está relacionada o compartilhamento ou a transmissão, por assim dizer, né? Já que é uma teoria da ação antidialógica, quem defende a teoria da ação antidialógica vai acreditar que a gente também pode transmitir conhecimento, né? Então, é a obtenção de uma determinada informação de forma passiva. Então, as informações ali, elas são compartilhadas de forma passiva, acrítica e sem troca, né? A verdade é essa. Quando a gente fala em adesão, que é um dos movimentos, né, que o processo colaborativo traz, então as pessoas vão aderir às ideias, né? E qual a diferença especificamente? Um engajamento. Na adesão, as pessoas têm que ter um engajamento, uma participação ativa na construção dessas ideias, né? Um aprendizado a partir da consciência. Os questionamentos, eles vão surgir a partir de conteúdos que as pessoas se identifiquem. As reflexões, elas vão ser abordadas a partir da própria realidade, né? É o desenvolvimento da confiança e do incentivo em quem está nos liderando. É estar alerta sobre as decisões que são tomadas, para que as coisas não sejam feitas à nossa revelia. É um perfil colaborativo, de comunhão, né? Então, as lideranças que foram eleitas ali, elas vão representar verdadeiramente as massas ou o povo, porque, na verdade, elas estão compartilhando dessas ideias verdadeiramente, né? Escutando esse povo, observando quais são as demandas populares de fato. Não é trazendo as perspectivas que eles acham que pode ser, ou que são coletadas em outros grupos, em outros segmentos sociais. As demandas, elas vêm do povo, e eles precisam ser escutados, né? Então, Paulo Freire diz o seguinte, ó. A revolução biófila, que é essa viva, é essa do diálogo. Ela é criadora de vida. Lá na página, esqueci de colocar a página aqui, mas ele diz, ó, a revolução biófila é a revolução criadora de vida, ainda que para criar seja obrigada a ter outras vidas proibidas, né? Obviamente, eu imagino que é no sentido figurado. Então, é no sentido figurado, obviamente, né? De que para que haja outras vidas,
ou para que haja novas perspectivas, outras têm que morrer, né? Então, e aí eu achei a página, tá? Página 233. Então ele vai dizer: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Não há vida sem morte. Não há não há vida sem morte, como não há morte sem vida. Não há, mas há também a morte em vida. E a morte em vida é exatamente a vida proibida de ser vida. Então, quantas vidas a gente viu, nós ainda vemos serem proibidas, né? Quantos travestis são mortos? Quantos negros são mortos, né? Se a gente for, por exemplo, analisar o anuário da violência, a gente vê que os sujeitos que são mortos nas abordagens policiais, majoritariamente são negros. Isso quer dizer que pode haver abordagens violentas, mas quer dizer também um envolvimento massivo da negritude em perspectivas criminosas, o que também denota uma falta de oportunidade para esse público, né? A falta de acesso a determinados bens culturais a esse público, o que pode levar também a esse acesso à criminalidade, né? Então, quantas vidas nós vemos que já morreram, né? Vidas sem vida, né? Então, essa morte em vida vem dizer a gente justamente a proibição da vida de determinados segmentos, né? Então, para Freire, os mortos em vida são os oprimidos, né? Os deuses esperançosos são as elites que vão estar sempre abraçadas a essas desventuras, né? Então vão se aliar a esse discurso para propor soluções vazias, rasas, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer justamente propor uma perspectiva colaborativa, repensar essas realidades, né? Eu dei o exemplo aqui das práticas de racismo, mas a gente pode pensar outras, né? A gente pode pensar, por exemplo, a porcentagem de mulheres mortas após realizarem aborto, né? Que isso também é um problema de política pública. Ainda que nós tenhamos as nossas convicções, esse problema é um problema de política pública inegável, né? A gente pode pensar também nas invasões às terras indígenas. A gente pode pensar nas escolas públicas, né? Nas condições das escolas públicas. Então, nós podemos achar diversos exemplos para compreender essa metáfora que Paulo Freire traz, né? Então, esse é o primeira peça da teoria da ação dialógica que Paulo Freire vai defender. A segunda é unir para libertar, né? Então, se a teoria antes dos dominadores, né, é para dividir, Paulo Freire disse que nós, enquanto classe de oprimidos, precisamos nos unir, né? Então, não é simplesmente escolher uma liderança, mas é escolher a liderança que se opõe aos instrumentos de opressão, né? E esses instrumentos de opressão, eles estão constantemente agindo sobre nós. Então, se eu quero, por exemplo, se eu acredito, por exemplo, que a reforma trabalhista é um exemplo claro disso, de dividir, né, para controlar, e de como a gente pode unir para libertar. Então, a reforma trabalhista ela foi pensada por um determinado segmento, foi aprovada em lei e tudo mais, né? Mas ela traz alguns prejuízos para os trabalhadores, como, por exemplo, a ideia do acordado sobre o assinado, né? Então, nós, enquanto sujeitos, trabalhadores, se a classe patronal quiser fazer determinada alteração, ela pode negociar individualmente, o que enfraquece, por exemplo, as categorias dos trabalhadores, né? E isso é uma ideia de divisão. Então, se eu negocio individualmente com o trabalhador e não com a categoria, é mais fácil eu persuadir, é mais fácil eu conduzir para aquilo que eu quero.
E aí Paulo Freire diz, na parte que ele vai falar de unir, ele diz justamente o contrário, né? Nós precisamos eleger pessoas, e aí não estou falando de presidente, né? Estou falando ali das outras categorias políticas também, né? Não somente, mas também. Que não somente se posicionem contra a opressão. Eu não concordo com a reforma trabalhista. Mas se posicionem para combater a opressão, ou seja, para que algum movimento de revogação ou de mudança seja feito. Né? Então é importante isso, ele diz isso. Né? Então não é simplesmente trazer uma liderança revolucionária que se posicione contra, mas que haja contra. Né? Seguindo, né? Ele diz lá na página, entre a página 35 e 36, ele diz o seguinte, ó. Para manter os indivíduos oprimidos, se faz imprescindível uma ideologia da opressão. Para sua união, é imprescindível uma forma de ação cultural através da qual conheçam o porquê e como da sua aderência à realidade e lhes dê o conhecimento falso de si sobre a si mesmos e dela. É necessário desideologizar. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, além de nós fazermos melhor, precisarmos fazer melhor nossas escolhas políticas, nós também precisamos compreender o porquê que nós aderimos a determinadas práticas ou porquê que nós aderimos a determinados posicionamentos políticos, né? Ou porquê que se foi feita uma reforma trabalhista. A que interesses isso vai servir? E como eu vou me posicionar a partir disso? Entende? Então, um exemplo disso é o imposto sindical. Porque se entrar, por exemplo, em questões administrativas, né? A quem está servindo, a quem pode vir a servir, né? Que não seja a classe trabalhadora, os sindicatos, não é essa a questão. A questão aqui é que os sindicatos precisam, eles são, por essência, instrumentos de representação dos trabalhadores, né? E aí, a gente tem um processo de enfraquecimento dos sindicatos. Primeiro, muitas vezes a própria composição de quem está dentro do sindicato não sabe o que é representar os sindicalizados. Isso é uma coisa, falta de consciência coletiva. Mas aqui, especificamente, ele fala o seguinte, né, que a gente pode relacionar. Aí eu cito novamente a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela traz o acordado sobre o legislado, né? Então, os sujeitos podem individualmente negociar com os patrões. Além disso, o imposto sindical foi cortado, né? Então, assim, os trabalhadores não necessariamente precisam pagar o imposto para a manutenção dos sindicatos, que é um instrumento de reivindicação dos seus direitos, né? Isso é enfraquecimento do sindicato. Isso é enfraquecimento não só do sindicato, porque aí as pessoas pensam, não vou pagar mais a contribuição sindical e tá ótimo, tá tudo bem. Não, sabe por que não tá? Porque uma hora ou outra essas elites vão querer retirar direitos. E aí você não vai ter uma representação efetiva dos trabalhadores que vai brigar por isso, né? A gente vê isso muito hoje, como a classe trabalhadora está enfraquecida, né? Então, é esse movimento que a gente precisa saber o porquê que nós achamos bacana não ter sindicato. Por que é legal não ter sindicato? Só por causa só por causa do imposto sindical? Não. Porque, de certa forma, as elites conseguiram incutir, conseguiram utilizar os meios de comunicação para nos... como é que eu posso dizer? Fazer com que nós acreditemos que os sindicatos são ruins, que os sindicatos são celeiro de coisas negativas, de coisas que não são bacanas, né? E, na verdade, esse discurso é apenas para enfraquecer a classe trabalhadora e dividir. Lembre-se que na ação de antidialógica dividir é muito importante, né? Então, é necessário que a gente... é necessário que nós compreendamos essas razões, né? E, por fim, né,
essa da síntese cultural, que é essa ideia de que toda estrutura de opressão, né, e de libertação, ela também passa pelo movimento de ação cultural, né? Então, toda ação cultural, ela vai incidir sobre a estrutura social, né? Para mantê-la do jeito que ela está ou para transformá-la. Então, toda ação cultural, ela precede de objetivos, de métodos, de como é que ela vai ser feita, né? Então, de diálogo, de interação com as diferentes culturas. Então, a gente precisa escolher a quem ela vai servir. Eu escolho que ela sirva à libertação. Espero que vocês também, né? Então, pessoal, assim, grosso modo, essa é a abordagem de Paulo Freire, né? Como eu sempre digo a vocês, eu sugiro que vocês façam a leitura para que vocês tenham uma compreensão própria de vocês, né? É importante construir a forma individual. E aí o vídeo é mais para auxiliar, é uma complementação. Ok, pessoal? Então, vamos agora nos preparar para a próxima leitura, que é essa daqui, ó. Pedagogia da Esperança. É um livro grosso também, assim, um livro, né, mas muito bacana, quase 400 páginas aí, mas vamos em frente. Ok, um abraço e vamos lá. Tchau, tchau.